Olá, queridos ouvintes, chegou o sábado, tá começando o Ferramentas da Consciência, o programa que tem aí como principal objetivo levar para você técnicas novas, para você poder viver a sua vida numa plenitude maior, poder aproveitar a vida sem aí os percalços que ela vai nos mostrando ao longo aí do nosso caminho. E hoje eu tô recebendo, eu e José, estamos recebendo aqui Regina Maluli, Simone Silva, que vieram conversar com a gente sobre uma técnica que eu espero que você conheça, mas se você não conhece, eu tô te convidando a ficar com a gente até o final para conhecer e saber um pouquinho mais, que é o Satoshi. E aí, Regina, obrigada Cif, por você estar aqui. Conta pra gente, né, o que é o Satoshi, que inclusive é o tema do nosso programa hoje, porque como é uma técnica nova, a Regina vai falar sobre isso, e acredito que as pessoas nunca tenham nem ouvido falar sobre o Satoshi. Bom, primeiramente, muito agradecida sempre pela oportunidade. O que é o Satoshi? Né? O Satoshi é uma técnica, ela foi criada em 2006, ela vem do Japão. É uma técnica de limpeza energético e espiritual. Né? O que ela trata? Ela trata de problemas, né? Especificamente. Então, ela vai estar fazendo uma limpeza. O nosso cliente, ele traz para o terapeuta o problema. O terapeuta vai fazer um rastreamento em cima desses problemas que são tratados. Nós fazemos de maneira quântica esse rastreamento através de bolas de luz quânticas que foram desenvolvidas no Japão. E vamos falar assim, após esse rastreamento e a limpeza, o terapeuta faz o relato do que estava atrapalhando. Né? Então, essa técnica veio em 2012 para o Brasil, pela doutora Choco Teresa Ito, né? Que é uma brasileira, é oriental, mas é uma brasileira. E o Satoshi é um divisor de águas, porque ele, na verdade, fala, mas ele trata de saúde? Não exclusivamente. Ele trata só de relacionamentos? Não exclusivamente. Então, o Satoshi ele é uma gama muito grande, né? Ele trata especificamente de problemas. Então, vai de questões de lugar, de relacionamentos, de empresa, de uma questão que eventualmente eu tenho familiar, né? Muito específica, ancestralidade, então a gente consegue ver questões financeiras de escassez, então tudo que é um problema e que eventualmente a gente sabe que nós somos energia e trazemos o que é nosso de vidas passadas, né? Então tudo que eventualmente reflete na nossa vida hoje, nós, na verdade, conseguimos rastrear e conseguimos encaminhar. Eu coloquei lá na chamadinha do Instagram, quem acompanha a gente lá no @co81.organites, que é um sinal de esperança. E por que eu coloquei, né? Quando vocês me contaram o que é a técnica, como ela funciona, eu imagino que essas pessoas que vão chegar até o Satoshi já procuraram outras técnicas, sim, já fizeram outros tratamentos e não acham uma solução para o que incomoda e às vezes nem sabem o que é. Isso que é a grande questão, né? Quantas sessões de terapia, quanta busca, né? E exatamente, o Satoshi, ele é pontual, certeiro, né? Nesse diagnóstico. E ele traz a esperança para essa pessoa que já tentou tudo e não sabe mais onde procurar a solução. Exatamente. Isso é o que é muito importante frisar. Por quê? Quanto mais específico for o pedido do cliente, mais certeiro é o Satoshi. E o que é de grande valia é o quê? Nós fazemos, vamos falar assim, nós voltamos nessas vidas passadas, né? Porque nós sabemos que não existe a relatividade de tempo e espaço. Eventualmente, quem nos perturba, que nós chamamos que são os vingativos, principalmente, nós, na verdade, fazemos a regressão até o momento onde havia esse problema, se reconhece e se refaz isso. Existe uma prática muito importante dentro do Satoshi, que é a prática da gratidão, né? Da elevação espiritual de ambos, tanto que nós falamos que não existe vítima nem algoz. Se hoje nós sofremos alguma coisa, que no passado, com certeza, algo foi feito. Existem ligações, né, dimensionais. Exatamente, fios. Existem ligações dimensionais. E, uma vez feito o encaminhamento à salvação, nós chamamos de salvação, quem eventualmente, o problema que te causava, não volta mais.
Esse é o grande diferencial, né? O grande divisor de águas. E aí isso é uma coisa bem legal, né? Porque a gente teve uma conversa prévia, porque a gente, na verdade, se reencontrou, né? Eu e a Simone nos reencontramos. Como vocês sabem, a gente faz um evento no final do ano, que acontece aqui em São Paulo. E a Simone estava lá porque a Regina estava indo palestrar sobre o Satoshi, né? Na Mystic Fair. E aí, eu sou muito amiga da Simone, a gente se reencontrou e a gente descobriu a possibilidade de trazê-las aqui. E o que chamou bastante atenção foi que é uma técnica que... Por que esse espírito não volta mais? Eu que entendi. Se eu estiver errada, você me corrija. Quando a gente faz a desvinculação dos laços, seja por qualquer método, você desvinculou, mas esse espírito, ele continua perdido aqui. Sim. Né? E de acordo com o Satoshi, você... conscientemente faz esse espírito entender o que está acontecendo. Sim. E ele é libertado, encaminhado para um bom lugar, né? Exatamente. Na verdade, a gente chama o que na verdade atrapalha, sem eventualmente envolver o nosso cliente, porque às vezes existe um medo, existe incorporação ou não. O método do Satoshi trabalha por espelhamento. Então, mesmo num atendimento online ou presencial, não existe contato nenhum do nosso cliente com o que, na verdade, está sendo captado. E não existe incorporação em momento algum. Então, porque existe, às vezes, esse receio, nós damos a consciência, refazemos as vidas, e o que acontece? Depois nós encaminhamos ele exatamente para um lugar de luz, onde, na verdade, é o mundo divino, ou, eventualmente, o céu, que nós chamamos. Como terapeuta não ficar com essa carga? Na verdade, nós fazemos a mesma limpeza. Na verdade, tem toda uma preparação. O método de Satoshi, ele é realizado através de bolas de luz quânticas, né? E existe todo um trabalho de limpeza. Um trabalho de limpeza que ele é feito pelos terapeutas com bolas de luz, que são comandos quânticos, que ao longo do curso de Satoshi, isso é aprendizado, existe uma trilha desse curso. E, vamos falar assim, mas quem não é terapeuta não consegue se limpar? Consegue se limpar também, né? Existe, na verdade, uma ferramenta que nós disponibilizamos, que chama-se Omamori. E ele, na verdade, ele encaminha todos esses tipos de espírito. Por quê? Somos energia, novamente, e ficamos suscetíveis. Uma vez suscetíveis, eu vou dar exemplos básicos. Vamos em um shopping. Quantos casais ou famílias vão em shopping e voltam em casa e voltam todo mundo brigando, estressados, saindo faísca? Com certeza, por quê? Ficaram suscetíveis a outras energias e voltam com essas energias, porque muitas vezes as pessoas têm luz e por conta da própria luz, elas na verdade se aproximam, porque querem a nossa luz. Querem ajuda, né? Querem ajuda de alguma forma, porque vem a nossa luz. E na verdade o que nós chamamos de encosto, né? Ou espíritos de rua, e isso desestabiliza. Vamos falar assim, para isso nós temos uma ferramenta que ela é disponível ao público, inclusive, chama-se Omamori. Que não pode ser impresso, né? Que não pode ser impresso. Ele está disponível no nosso site. Né? Ele fica no site disponível. Né? Nossa mestra, inclusive, tem vários vídeos explicando como se usa o Omamori. Né? Não só por conta dessa questão de voltar de shopping e brigar, mas às vezes eu sinto uma dor nas costas, uma dor na perna, uma dor específica. E eu consigo, na verdade, tratar com o Omamori. Como você, dentro do método, ela fala, né, a mestra, ela fala sobre fortalecimento de alma. Como que acontece isso? Na verdade, nós temos também toda uma questão de conscientização. Nós chamamos em dimensão maior a alma da pessoa e nós também, tudo no Satoshi é feito em conversação. Então, o que acontece? Tem um nível de consciência da alma da pessoa. Então, a partir daí, eu tenho um método quântico onde eu faço esse fortalecimento através de bolas de luz. Então, eu trago em consciência, vamos falar a pessoa, né? E, na verdade, eu faço, através de bolas de luz, eu faço todo o trabalho de fortalecimento de alma. É muito conhecimento. É muito bom. Eu queria te perguntar, agora a gente já sabe um pouquinho o que é o Satoshi, eu já me identifiquei com uma questão lá na minha vida, quero fazer. Posso fazer para mim e para quem mais que eu posso pedir um Satoshi? Eu posso pedir para qualquer pessoa? Não necessariamente para qualquer pessoa. Porque nós acreditamos o quê? Existe algo chamado transferência de karma. Né? E essa transferência de karma, então o que eu posso pedir para quem eu tenho está ligado diretamente ao meu karma. Então, um exemplo, você, Catê, pode pedir para José, que é seu marido, né? Mas você não pode pedir para o seu irmão. Ou sim, o José ou para mim, é sua amiga. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, vocês têm um karma em comum.
Certo. E ele afeta diretamente a sua vida. Certo. Então, nesse sentido, sim, vocês podem pedir. Então, avós podem pedir para os netos, que eventualmente pedem para os seus filhos, que pais pedem para os filhos, mas correlatos, né, na linha vertical, nós falamos, isso é possível ser solicitado, né? Ou, eventualmente, a única exceção que nós temos são padrinhos. Então, padrinhos podem pedir por Eles seus entram afilhados. ali meio no lugar dos pais, Porque No né? eles, plano espiritual são na responsáveis. falta dos pais, são eles os E um responsáveis. filho adotivo também. Um Sim. filho adotivo também, porque você é responsável. Ou, exceções de casos de irmãos. Eu sou responsável economicamente, né, por um irmão que eventualmente veio com uma paralisia cerebral, Eu cuido alguma dele, questão. eu sou um cuidador. Eu sou responsável por ele. Então, quando eu sou responsável, eu tenho como fazer. Vamos falar assim, existe eventualmente quem queira correr o risco e pedir? Sim. Só que os vingativos daquela outra pessoa, eventualmente vão falar, por que ela tá mexendo nesse vespeiro? Né? A gente fala. Então ela tá limpando aqui, eu vou atacar a pessoa que tá pedindo o satoshi. Então poderia sim pedir para todos, mas Não é esse recomendável. pedido sem acumular o karma só para essa nossa linha mais direta de cá. Então, se eu Exatamente. pedir para qualquer pessoa, posso. Só que aí eu corro o risco de assumir o karma dessa pessoa. Eu Porque certamente quem tá assumo. perturbando o Certamente. outro vai falar, mas por que você quer limpar ele? Eu tô Sim. perturbando ele, então tá, eu saio daqui e vou te perturbar. Sim, Isso é a entendi. transferência de E karma. quando você faz para essa sua linha específica, não existe essa Não existe transferência. isso. Porque, vamos falar assim, vocês compartilham do mesmo karma, na Ou verdade. seja, eu me limpando ou limpando um filho ou um marido, é como se eu estivesse limpando a mim mesma. Sim, sim. Porque, na verdade, vocês normalmente têm um karma em comum, Por isso né? que estamos juntos, Então, né? exatamente. Normalmente Sim. vocês têm um propósito junto dentro do mesmo núcleo. Então, é isso que acontece. E a gente pode, de repente, fazer um satoshi de harmonia do grupo familiar. Pode. Só para harmonizar. Tá Pode. tudo certinho, já fez as limpezas, tá todo mundo tendo emprego, prosperidade, saúde. A gente pode fazer para fortalecer, fazer uma harmonização melhor do ambiente. Pode. Sim. O que acontece com a harmonização? Foi muito bem lembrado isso. Existem duas questões nos satoshis, onde nós trabalhamos os vingativos, sejam nossos ou da ancestralidade, ou quando eu refaço as vidas passadas e, na verdade, reparo os erros daquele grupo familiar ou entre duas pessoas. Por quê? Porque daí eu refaço a vida dessas duas pessoas e elas voltam em harmonia. Normalmente as harmonizações são solicitadas muito em casais. Legal. E agora eu vou te falar uma coisa. Vamos supor que essa harmonização são para pessoas que já morreram. Eu quero harmonizar uma relação que foi conflituosa a vida toda. E isso trouxe consequências para as pessoas que ainda vivem. É possível. É possível. Isso é muito legal, né, Isso é gente? possível. Porque você imagina, por exemplo, vamos supor, não foi o caso, mas vamos imaginar que eu tivesse uma relação muito conflituosa com meu pai, que já faleceu. Isso deixou marcas em mim. E eu quero harmonizar esta relação, não só por mim, mas por quem já foi. Né? Porque existe muita culpa, acredito, né? Quando a pessoa vai por um outro lado e entende, tem uma compreensão maior do que aconteceu. Então, assim, ao fazer essa harmonização, eu libero esse espírito que já foi e a minha vida passa a ser melhor também, né? Sim, e daí nesse caso, normalmente a gente aconselha que seja feito o satoshi para falecidos, porque daí, na verdade, nós fazemos todo um trabalho e chamamos aquele falecido, ele refaz a vida dele. E A damos gente faz o consciência fortalecimento, nós damos consciência para ele. Né? E daí, depois disso feito, muitas vezes ele consegue ter consciência e perdão ali. Que legal. E quais outros tipos que a gente pode fazer? Para que mais a gente pode Bom, fazer os satoshis? Nós temos mais de 15 tipos de satoshi. Né? Nós temos desde o satoshi individual, nós temos o satoshi para ancestrais, vingativos de ancestrais, harmonização. Nós temos para bebês abortados. Bebês Olha, abortados. é um tema muito interessante. É muito interessante porque ele normalmente, muitas vezes, ele reflete na vida, principalmente dos pais, quando tem outros filhos. Olha, Né? Existe muito isso, na verdade, os bebês abortados refletem Pode provocar uma sobrecarga no filho que está vivo. a rejeição, na verdade, muitas vezes. Né? Olha. Acontece uma questão, a gente já viu relatos da questão de rejeição do filho, que na verdade, posteriormente vingou. Né? Porque o bebê abortado, na verdade, acredita que ele deveria estar ali. Então, existe ali uma relação de atrito e de conflito Até entre... de competição, né? Exatamente. Então, daí o que a gente faz? A gente traz esse bebê abortado, a gente dá a consciência, a gente mostra, faz o encaminhamento. E isso sempre é muito bonito.
né? Porque ele consegue entender que foi uma situação que muitas vezes não é provocada. E mesmo quando ela é provocada, muitas vezes ela tem um plano divino. Existe algo reservado para ele, né? Então, o trazer essa consciência, o fazer, o praticar a gratidão, eu falo assim, é a grande virada de chave do Satoshi. Porque ele, na verdade, não só limpa, porque existem muitas coisas... E tem a ver com a missão, né, do Satoshi, que eu gostaria até que você falasse para os nossos ouvintes, que é tão bonita. Qual que é a principal missão? Porque essa ferramenta foi canalizada, né, em 2006 e tem um propósito principal aí, né? Tem. Nosso propósito é o maior, que é fazer com que o universo, na verdade, a Terra, seja um lugar melhor para todos. A gente tem um método que a Simone acho que pode falar. Sim, eu estudo o Satoshi, né? Estou em processo de formação e mudou consideravelmente a minha vida em relação a, se eu pensar a Simone de 2002 e a Simone de hoje, a consciência, a forma com que eu lido com a gratidão, mesmo quando as coisas não saem como eu desejo que saiam, é completamente diferente. E a gente vê que o universo, a gente passa a ver as coisas de uma outra forma. E você passa a ser grata por tudo que te acontece. E o método se chama? E o método se chama o método de construir uma família repleta de felicidades. E eu vejo isso refletir nos meus filhos. Exatamente. Isso que a gente fala muito aqui, né, no programa, né? Toda vez que a gente traz alguma coisa que é muito relevante, a gente fala, o mundo não muda, mas a sua visão sobre o mundo muda. E quando você muda a sua visão do mundo, o seu mundo muda. Muda. Porque existe um mundo particular dentro de cada um de nós, né? Exatamente. Quando você consegue exercer a gratidão, como a Simone falou, até com coisas que parecem desfavoráveis, é porque você está enxergando um pouco mais do que você via antes. E se estamos todos emaranhados, né, fazemos todos parte de uma mesma teia, então se vários pontos se harmonizam e acendem a gratidão, isso é compartilhado, né, por ressonância. Sim, por ressonância. Imagina, um mundo vibrando gratidão. Ia ser uma coisa maravilhosa. E o propósito da Shinri, que na verdade é o nome da associação do Satoshi, é esse. É, na verdade, fazer com que ela estude as leis que são a verdade do universo. Para fazer o quê? Para que, na verdade, possa, através das classes de estudo e dos Satoshis que são realizados pelos terapeutas, fazer com que esse padrão vibratório se eleve de maneira geral. Então, quanto mais pessoas nós alcançarmos, né, e conseguirmos encaminhar cada vez mais, vamos falar assim, esses espíritos, né, porque, por exemplo, nós temos os de falecido, que nós já falamos, e outros tantos, né, temos inclusive ativações de prosperidade, de saúde, cada vez a vibração geral é melhor. Então, esse é o propósito principal da Shin. E eu imagino que vocês tenham muitos relatos, depoimentos de pessoas. Se vocês quiserem até contar alguns, os ouvintes adoram ouvir essas experiências. Se tiver algum que seja relevante. Nós temos, na verdade, a começar pela nossa mestra, né? Que, na verdade, ela tinha um caso muito sério de câncer, né? E é exatamente através da limpeza, construída da limpeza do Satoshi e tudo mais, é que ela conseguiu tá revertendo, foi a remissão a zero, o câncer dela era grau 3, né? E hoje, na verdade, em função de tudo isso, ela falou assim, não, eu tenho um propósito de auxiliar. A doença como caminho. O caminho, a doença como caminho. Exatamente. Ela, na verdade, deu uma guinada e ela trouxe para o Brasil. Hoje nós somos em 40 terapeutas. Né? Eu, além de terapeuta, sou professora do curso básico de Satoshi. Inclusive, para quem está gostando aí do assunto, tá para iniciar uma turma, não é isso? Sim, agora dia 17 nós temos as turmas de sábado. Nós temos 2 turmas ao ano. Né? Uma turma começa agora em fevereiro, né? As inscrições já estão abertas, e uma outra turma que começa no início de maio, né? As turmas são limitadas, exatamente para que a gente possa estar dando toda a atenção. O que é muito legal no Satoshi, nas classes de estudo? Os professores, eles semanalmente, eles fazem o Satoshi dos alunos. Então, o processo de limpeza e de autoconhecimento começa nas classes de estudo. Então, óbvio que depois ele vai fazer outros tipos de Satoshi, porque ele vai dando entendimento. A grande diferença da ferramenta ela não... técnicas também limpam, mas a gente tem através de relatórios a questão de trazer a consciência. Então, nós temos casos vamos falar assim, de clientes que têm a filha que tem um problema de rejeição com a mãe. Daí, em conversa com a cliente, a gente vai ver, fala assim, na história, ela não normalmente nos relata,
Mas lá pelas tantas a gente identifica na captação que tem um bebê abortado. Ou no momento em que a gente está fazendo uma captação, a gente verifica que um cliente, inclusive vamos falar assim, um cliente tem um problema de atendimento, de receber, de fazer mais clientes, porque em uma vida passada teve aí uma questão de altivez, teve uma questão aí de trato com o próximo, com o outro. E daí, na verdade, por mais que hoje ele tente trabalhar isso, ele ainda tem uma repulsa, né? As pessoas, quando veem a imagem, na verdade, espelha a energia de quem ele teve em outra vida. Sim. E são coisas que sem ferramentas como o Satoshi você não alcança, né? Não. Como é que você vai trazer para a consciência uma coisa que está lá escondida, né? Sim, e sendo que o terapeuta, o terapeuta recebe os pontos, tipo, estou com um problema de escassez financeira. E aí, quando o terapeuta faz a regressão, né, e vai fazer o rastreamento, descobre coisas assim que você não imagina, né? E aí, quando você conta para o cliente, ele fala, nossa, mas isso acontece mesmo no meu dia a dia. Isso não foi reverbera da relatado. vida lá de trás. Ou seja, né, o cliente não mencionou ali na hora de fazer o relato, mas quando você abre o campo, né, ou quando Isso. você entra em contato com a energia, isso aparece. E aí, Aparece. no relatório posterior, ele fala, nossa, como é que você soube disso, né? Como é Porque que eu não você te falei soube? nada. Um mais incrível. recente que houve essa semana, eu fazendo relato para uma cliente, falei assim, bom, mas então, nessa vida morreu afogada, e você tem fobia de água. Ela falou assim, eu não suporto água, né? Ou, Só que a cliente não tinha falado nada disso. muitas vezes, assim, são N os casos, seja de altura, seja problemas com altura, seja problemas de muita timidez, que às vezes as pessoas têm, porque Sim. em uma outra vida tiveram uma série de Que problemas. aparentemente não aconteceu nada, né? Nesta vida Tenho não isso, aconteceu mas não sei nada. por quê, né? Compulsão ou problemas de saúde que se repetem, né? Que na verdade eles são ciclos, na verdade, né? Se a gente olhar para o que o José disse, que é a doença como caminho, essas coisas elas estão se repetindo, pedindo para que sejam olhadas, Elas né? estão ali normalmente Sim. gritando, né? Exatamente. A gente Olha eu precisa aqui, ter olhos olha eu pra aqui. O terapeuta abre o registro acástico, Na toda verdade, a mala que ele traz, né? Desde a Sim. primeira vida, e aí vai tentar harmonizar os pontos, né? Os nozinhos, Sim. para a pessoa poder viver uma vida melhor aqui, né? E Em aí harmonia. também, como a gente sempre fala, né? Quando você vai tratar alguém, você precisa estar bem, né? Exatamente. Então, por isso a importância de fazer o curso para começar a aplicar Se nas outras preparar. pessoas, né? Então, você vai Exatamente. fazer uma limpeza pesada ali de todos os seus karmas. Que é muita responsabilidade, né? E a uma- partir desse momento Alguém. você começa a ajudar as outras pessoas. Exatamente. É uma trajetória aí de quase 20 meses, né? Mas é uma trajetória que, além de tudo, ela é de muito autoconhecimento, Sim, né? porque o aluno aprende a se limpar. A se né? limpar. Porque quando a gente se torna aluno, a gente recebe o nosso kit Amamori. Então a gente aprende a se limpar, a limpar a nossa casa, a estar trazendo essa harmonia para dentro de casa. Nós temos muitos alunos que não querem serem terapeutas, mas querem cuidar da Querem sua aprender a família. se cuidar, né? E para quem quiser se aprofundar um pouco mais, como é que a gente entra em contato com vocês e com o Satoshi? Tá. Comigo, na verdade, tem a minha página, que é Equilibrium by Regina Maluli _ né? E tem a página do Satoshi, que é www.osatoshi.com.br, né? Que é a página da nossa associação, é a nossa página oficial. O que que acontece? Todos os nossos terapeutas são terapeutas credenciados, constantemente atualizados. Isso é algo que é importante falar, né? Porque é uma técnica viva. Legal. Então, mensalmente nós temos aula com o Japão. Então, mensalmente, então o tempo todo, Nosso mestre é tudo é vivo. atualizado. Então, Nosso mestre, é um método vivo. Sim, o mestre que trouxe essa técnica ainda vive, então ela está sendo aprimorada pouco a pouco, né? ela periodicamente, ela vem sempre aprimorada nas aulas do Japão. E existem sempre as reciclagens que a doutora Choco sempre nos passa, né? Ela é necessária porque a gente trabalha com energia, Com certeza. né? E o mundo está em constante mutação, né? Então, isso é muito importante. Muito importante. E se você gostou desse tema, então entre em contato com as meninas, entre em contato com a gente. Se por acaso ficou perdido o nome, você não sabe, entre em contato com a gente, que a gente repassa o contato delas para vocês. E se quiser mais um programa como esse, provavelmente voltarão, né? Coloquem lá, tragam elas novamente, tá bom? Eu quero agradecer vocês pela Muito participação agradecida. aqui. Muito agradecida Um grande sempre. presente pra Com gente. certeza. Obrigado. Espero que essa técnica consiga alcançar
esse objetivo que é tão bonito, né? Sim, que sim. todos nós vamos ser beneficiados com ele. Toda a Sim. humanidade acaba sendo É beneficiada. isso mesmo. Um Muito beijo para todos que agradecida estão nos sempre. acompanhando, Obrigado. inclusive pelo Instagram. Até sábado que vem a gente se encontra aqui. Muito Beijo. agradecida.